Boa tarde já, né? Já passou, muita gente aqui não deve ter almoçado ainda, mas já é boa tarde. Agradecer aqui a presença de todos. Bem-vindos ao que a gente está chamando de palco Ideas to Move, é uma iniciativa da ClearSale para que a gente traga, conversa e fale sobre futuro, presente e inovação. Esse é o nosso objetivo e a gente tem certeza que o futuro são espaços que ainda não conhecemos, mas que a gente pode explorar. E a ideia é que a gente consiga compartilhar aqui com 3 super feras que vão ajudar a nos mostrar um pouquinho do que a gente está rodando no mercado hoje. Eu queria abrir aqui, primeiro me apresentando. Meu nome é Marcelo Queiroz, sou Head de Estratégia e Novos Negócios na ClearSale. E vou abrir aqui um espaço para os convidados, cada um se apresentarem. Acho que melhor do que vocês não tem para poder se apresentarem. Antes, deixa eu só me falar, a gente está gravando aqui, então vou me autodescrever. Eu sou um homem pardo, cabelos pretos, estou usando um blazer azul e uma calça bege, tá bom? É contigo agora. Olá, boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Marcelo e a ClearSale pelo convite. Meu nome é Alexandre, eu trabalho como vice-presidente de produtos da área de banking da Pismo. Trabalho nesse mercado, nessa conjunção de finanças e tecnologia há mais ou menos 20 anos e é algo que eu gosto bastante. Vai ser um prazer aqui conversar com o pessoal. Me descrevendo, eu sou um homem, tenho pele morena, olhos castanhos, cabelo grisalho e estou vestindo aqui uma calça jeans e um blazer cinza. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Me chamo Marcelo Martins, sou diretor da BFintech, que é a Associação Brasileira de Fintechs, e também sou CEO do Iniciador. O Iniciador é uma plataforma para iniciação de pagamento, que envolve Open Finance e Pix. É um prazer estar hoje para falar de inovação e os próximos passos em meio de pagamento. E eu sou bem alto, estou com camiseta preta e estou de calça bege. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luiz Lima, eu sou superintendente de produtos e parcerias digitais na rede Itaú. Agradeço aqui o convite da ClearSale de poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento sobre o mercado de meio de pagamentos e um pouco mais sobre tendências. Me autodescrevendo, eu sou um homem de pele clara, cabelos e olhos castanhos, estou usando barba e estou vestindo uma camiseta preta e uma calça jeans preta também. Obrigado, Alexandre, Marcelo e Luiz. Agradeço a vocês e as instituições que vocês representam. Alô? Para mim está um pouco de chiado aqui. Não, tá tudo bem, então tá bom. Agradeço a participação de vocês, das instituições que vocês representam. Aqui a gente está podendo dividir conhecimento aqui com a gente, tá bom? Bom, a ideia aqui, o nosso painel é para falar um pouco sobre uma visão antecipada, né, do que está acontecendo com pagamentos. A gente chama de próxima geração de pagamentos, mas eu acho que os pagamentos eles sempre terão várias gerações. O que provavelmente está acontecendo é uma aceleração disso no mercado. A gente entende que tecnologia evolui hoje com uma visão de negócios muito forte. Acho que o Alexandre chegou a comentar isso aqui. E a gente quer tentar entender aqui e explorar um pouquinho com vocês uma visão dos benefícios e desafios justamente dessa nova geração de pagamentos, desse processo de transformação que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. Tá? Bom, eu tenho algumas perguntas aqui. Normalmente eu saio do roteiro, mas eu vou tentar aqui manter para deixar vocês confortáveis, hein? Bom, acho que uma pergunta aqui para todos vocês podem nos ajudar aqui a entender é o seguinte: a gente está falando que as mudanças são cada vez mais rápidas, né? Então a gente está falando de novas gerações. Então, para aquecer um pouco aqui, cada um de vocês dá uma visão, quais são as 3 principais mudanças que cada um de vocês pode falar sobre os meios de pagamento nos últimos anos e o que isso está afetando no mercado hoje e o que está projetando para o futuro? Bacana, eu vou tentar listar 3 grandes movimentos. Eles não são necessariamente recentes, mas ganharam uma relevância muito grande nos últimos anos. Acho que o primeiro deles não tem como, são os pagamentos instantâneos. Né? Acho que não precisa nem falar aqui do Pix, mas esse movimento ele acontece em vários países hoje, de você conseguir transferir o dinheiro de forma rápida, 24/7 e de forma muito barata. Então existe essa mudança
da forma como a gente faz pagamento, né? Novos rails, a gente chama, né? Novas formas de pagamento estão surgindo e surgindo de uma maneira bastante intensa. Acho que talvez a segunda mudança importante foi o uso do dispositivo móvel, né? Basicamente o celular para pagamento, né? Acho que a pandemia principalmente, então o celular já substituiu tanta coisa, né? A câmera fotográfica, o GPS, e a gente pode dizer que ele substituiu também a carteira física, né? E aí, obviamente, existem várias tecnologias, QR Code, NFC, tokenização de cartões e tudo mais. E eu acho que o último, talvez o mais novo, são as CBDCs, são as moedas digitais emitidas pelos bancos centrais. Tem dezenas de países, mais de 50 países estão trabalhando em projetos de CBDC, cada um com foco um pouquinho diferente. Tem países que estão focando mais como moeda eletrônica, como substituto do dinheiro em espécie, países que estão, como Singapura, que estão focando mais em transferências internacionais. E o Brasil, acho que está um movimento muito bacana, que é o dinheiro inteligente, né, que são os smart contracts, que eu acho que vai ter muita coisa bacana, a gente pode falar um pouquinho aqui também no painel. Não tem como não falar do Pix, né? Então é o primeiro Pix com certeza. Um diferente é os pagamentos via Open Finance. Então, o que é o Open Finance? Você consegue dar o seu consentimento, seu ok para uma instituição, mexer em outra instituição sua. Então você consegue fazer uma transferência sem ter que ir na interface da sua instituição que você tem conta. Isso muda completamente o mercado de pagamentos. Antes, para eu fazer uma transferência, eu tinha que entrar no meu banco, ir lá e fazer a transferência. Hoje, com a iniciação, não. Então você está permitindo que plataformas terceiras iniciem uma transação via seu banco. Isso muda completamente o mercado. Isso também é legal, que muda o mercado de fintech, né? Antes, para você ter uma fintech, conseguir mexer na conta do seu usuário, você tinha que ter a conta do seu usuário. Hoje você não precisa ter mais. E acho que o terceiro movimento é o Real Digital, né, o CBDC, que eu acho que ainda demora alguns anos para vir, e do Brasil é um pouco diferente, que é de atacado, né? O usuário final não vai ter essa moeda digital. Então, no final, é melhoria de infraestrutura. Então, em vez de usar o SPB, o SPI, talvez vai usar outra infra, que é do Real Digital. São esses 3 pontos. Como eu tinha certeza que vocês dois iam falar sobre esses pontos, eu vim preparado, eu vim com um plano B. Então, eu concordo, né? Eu acho que a questão do Pix, da instantaneidade e do avanço da tecnologia nesse sentido, ele foi uma das grandes movimentações, uma das grandes molas propulsoras aí para o mercado de pagamentos, mas eu queria explorar de uma outra forma. Eu queria falar, voltando um pouquinho no tempo, falar da quebra do duopólio no mercado de adquirência. Eu acho que isso foi um fator, quando você tinha ali 2 empresas que dominavam a questão de pagamentos, e sabe aquele ditado, né, de que mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então, quando você abre o mercado e dá a possibilidade de novas empresas, novas instituições financeiras participar dessa questão do arranjo e vir com novas soluções, aqui eu estou falando de gateways de pagamentos, de facilitadores, de outros adquirentes emergentes e concorrentes, você acaba criando uma concorrência que é saudável. Quem ganha é o consumidor, né? Como sempre, e ele acaba impulsionando a inovação tecnológica. A gente nunca sabe dizer se quem vem primeiro. A inovação tecnológica, ela vem para atender uma mudança de comportamento, ou a mudança de comportamento, ela vem por causa de uma inovação tecnológica. Então, não precisamos ter a resposta. Então, acho que esse é o primeiro item que eu queria destacar. O segundo, eu acho que é o que eu chamo de efeito China, né? Eu acho que se a gente voltar um pouquinho antes da pandemia e falar da instantaneidade que você comentou, assim, a gente falava que a China era o centro do mundo, que tudo ia acontecer aqui, o QR Code viria e ele tomaria o espaço de todos os meios de pagamentos. Isso foi bom, porque ele trouxe, inclusive, estímulo para a criação de novas modalidades de meio de pagamentos, que não aquela tradicional do cartão de crédito. Eu acho que foi muito positivo, mas também trouxe uma conscientização de que a adoção de novas modalidades de pagamento, ela depende de vários aspectos, entre eles a questão da cultura e uma questão muito de engajamento, porque a gente tem um desafio num país que tem uma estrutura econômica muito diferenciada, muito grande, muito vasta, um território como se fosse de um continente. Então a gente tem muitas dificuldades ainda de engajar em novas modalidades de pagamento. Então acho que essa questão do efeito China, ela foi super positiva para nós como indústria de pagamentos. E a última, não menos importante,
que eu vou chamar de efeito Amazon, mas ele tem a ver um pouco com a China também. O que é o efeito Amazon que eu costumo dizer? Quando a Amazon, há alguns anos atrás, talvez uma questão de 6, 7 anos atrás, estava no auge da sua operação e ainda está de marketplace e anunciou que viria para o Brasil, mudou um pouco o patamar aqui dos varejistas, dos grandes varejistas. Então isso fez com que varejistas se transformassem em adquirentes, varejistas se transformassem em bancos, varejistas organizassem o seu modelo de negócio em torno de um ecossistema. E esse ecossistema também fez com que o avanço da tecnologia e das modalidades de meios de pagamento chegasse com mais velocidade para atender essa necessidade. Então eu colocaria esses 3 pontos como pontos importantes aqui. Boa, Luiz. Bem complementar os pontos que vocês colocaram. Eu vou mudar aqui um pouco a ordem para a gente não ficar aqui repetindo sempre a mesma ordem aqui da onda na outra direção agora. Então, primeiro com você agora, Luiz. Comigo? Você trouxe um dos pontos que você colocou, é o que no mercado se chama de guerra das maquininhas, né? Começou lá e teve essa guerra das maquininhas, foi esse processo de disrupção. E hoje em dia, você está na rede, por exemplo, e as maquininhas hoje elas não são mais uma maquininha. Na verdade, você tem ali uma verdadeira rede de soluções. Como é que você encara isso e se isto é realmente um próximo passo, como você falou, dessa necessidade de evolução pela quebra do duopólio para um mercado mais competitivo? Legal. Nós, como indústria de pagamentos, quando a gente coloca uma maquininha no nosso cliente ou quando a gente viabiliza que ele digitalize a sua operação, não necessariamente precisa de uma maquininha para fazer isso, ele pode ter uma loja de e-commerce, um link de pagamento ou pagar a sua operação hoje, liquidar, receber através de solução como o próprio WhatsApp, que lançou o pagamento por WhatsApp. Nós dessa indústria, quando a gente viabiliza esse recebimento, a gente sabe que a gente está fazendo um pedaço do nosso trabalho, um pedaço muito pequeno, porque a reboque da necessidade de recebimento vem várias outras necessidades que nós precisamos ofertar para o nosso cliente. E o nosso cliente, a gente precisa tomar um cuidado para não ter uma visão só que o nosso cliente é quem recebe. O nosso cliente, como instituição financeira, é quem paga. Então a gente costuma sempre dizer na empresa que a gente tem uma ótica do buyer, quem está pagando, e do seller, quem está recebendo. Então quando você tem essa necessidade, você precisa criar soluções para outras necessidades de gestão financeira, por exemplo, conciliar toda a operação que passa ali, a importância de você viabilizar a antecipação de recebíveis, caso exista ali uma quebra de caixa e você precisa antecipar um fluxo financeiro. Você precisa ofertar também soluções de gestão de risco, e aqui quando eu falo risco, é sobre 2 aspectos. O risco em manter um ambiente seguro, que ele não esteja propício a uma invasão e vazamento de dados, e o risco quando a gente fala, principalmente da indústria de cartão de crédito, do chargeback. Então essa é uma necessidade. A necessidade de disponibilidade, então você imagina, você é um varejista ou você está no auge de uma Black Friday, numa promoção, e você precisa ali manter a sua operação no ar, está passando centenas de milhares de transações. E por último, eu vou pegar aqui uma inspiração do multi-rail que você falou, a adquirência, né? Nós da rede não nos posicionamos mais como uma empresa só de adquirência, só de cartão de crédito. A gente precisa pensar na necessidade do nosso cliente de fluxo, de receber. Não importa por que rail, não importa por qual modalidade nós estejamos falando. Seja ela cartão, Pix, CDBC, BIT ou qualquer outra moeda que possa aparecer. Boa. Aproveitando então, agora eu vou trazer para você, hein, Marcelo, para a gente trazer a onda aqui nessa direção aqui. Legal que o Luiz comentou muito, vários dos pontos que ele colocou são benefícios, ou seja, a preocupação em se olhar em benefício entregue para além de pagamentos, benefícios para o cliente final, para o lojista, por exemplo, para além da maquininha. Pensando um pouquinho na questão do ITP que você comentou, do iniciador de transação de pagamento, como essa modalidade, né, do Open Finance, do lado do usuário final, na prática, o que são os benefícios? Quais são os desafios e benefícios associados na prática para o cliente final se ele for utilizar um iniciador de transação de pagamento? Tá, então, retomando, iniciador de pagamento é uma figura jurídica, é uma modalidade de instituição de pagamento
e você está no Open Finance, está no arranjo Pix, você consegue iniciar uma transação. Esse iniciar uma transação, se a gente for levar na visão do usuário nesse momento, que é uma iniciação, um pagamento, é tirar o QR Code, tirar o copia e cola. Então você está melhorando a experiência do usuário e está trazendo uma camada a mais de antifraude, que do lado do iniciador de pagamento você é obrigado a ter um antifraude. Então você traz maior segurança, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que está para vir é o no redirect, o não redirecionamento, que vai vir esse ano. Porque hoje, quando você faz uma iniciação, você é redirecionado para o Nubank e você autoriza a transação no Nubank. Com o não redirecionamento, eu vou dar um OK, que vai ter um token no meu celular. Não vou entrar em detalhes técnicos, só é FIDO. Vou dar OK e a transação vai ser feita como se fosse eu colocando o meu cartão na maquininha, como se fosse uma transação presente, então diminui muito o risco. Então esse é o não redirect. Ano que vem, com a agenda Pix, vem o Pix automático. Tanto na agenda Pix, tanto na agenda Open Finance, que eu vou lá e vou falar, companhia de energia, vai lá, você pode me cobrar até R$200 por mês durante 12 meses. Isso vai ser tanto via trilho do Pix ou trilho do Open Finance. E tchau débito automático, tchau boleto, tchau um monte de coisa. Vai ser muito mais simples. Hoje, para você ter uma companhia de energia na sua fintech, você tem que fazer um acordo bilateral ou usar alguém que tem um acordo bilateral. Com o Pix automático morre isso, você está conectado com todo mundo. E a experiência é muito mais fluida e mais segura. O usuário sabe 2 dias antes daquela liquidação, daquele agendamento. Hoje não, o débito vem, já foi embora. Então, igual o Pix melhorou, Pix cobrança melhorou em comparação com o boleto, o Pix automático vem para melhorar em relação ao débito automático. Isso vem também para a iniciação de pagamento. Então tudo que eu falei é iniciação de pagamento no mundo de pagamentos. Só o ITP também pode atuar na parte de dados. Então imagina que eu estou no e-commerce, hoje qual que é a minha maior preguiça? Eu vou no e-commerce e tenho que preencher um cadastro novo. Por isso que normalmente eu uso o Mercado Livre. Mas imagina que eu estou lá no e-commerce e eu clico, preencher meu cadastro automaticamente, eu dou OK no Nubank e já vem tudo automático do Nubank. Via Open Finance eu estou trazendo meus dados do Nubank, do Bradesco, do Itaú, da onde for para preencher tudo automaticamente com a verificação do usuário, que o usuário teve que ir lá e dar um OK naquele banco. Então a iniciação de pagamento é só o começo dessa nova estrutura de pagamentos no mundo online. É isso. Boa. Bom, Alexandre, você comentou no início, você falou sobre, na sua visão, o que vinha de inovação, comentou sobre Pix aqui, fora do Brasil, outros métodos de meio de pagamento que existem, CBDC que tem aqui, em outros lugares, foi falado de Open Finance. Então, na verdade, o que a gente está falando aqui é uma necessidade de interoperabilidade. Ou seja, eu tenho vários métodos de pagamento em regiões diferentes, em modelos diferentes e com vários processos de pagamentos distintos. Como que a gente garante uma experiência de pagamento contínua e integrada, pensando em todos esses desafios de todos esses meios de pagamento, em vários locais, com ferramentas que garantam, ou plataformas que garantam que a gente consiga entregar isso de forma, de fato, fluida para os clientes finais? Isso é interessante, porque às vezes a gente acha que vai se resolver a interoperabilidade com arranjo único. E não é bem assim, né? Se com 2 players não era tão bom para o consumidor, que dirá com o monopólio. Então, o caminho da interoperabilidade, acho que dos nossos clientes, é buscar oferecer o máximo possível opções de pagamento para o cliente. Vou citar o caso de conta internacional. Acho que alguns de vocês devem ter conta internacional. A gente usa vários rails. A gente manda o Pix para o nosso banco aqui do Brasil, faz um câmbio, né? O banco faz um câmbio, manda via SWIFT, que é um rail de pagamento atual para transferências internacionais, e depois se usa um cartão Master, Visa, né? Então são 3 rails ali. Eu acho que o desafio para as empresas de pagamento, como a Pismo, de Core Banking e os bancos é oferecer o máximo possível de opções de rail de pagamento de uma forma integrada, funcionando 24/7. Hoje todo mundo não tem mais paciência de esperar. Então acho que esse é o grande desafio. Uma coisa que ajuda muito agora, né, para os novos rails é a questão de um padrão que surgiu há relativamente pouco tempo, chamado ISO 20022. Então, quando você olha o Pix, o Faster Payments, que é um meio de pagamento que a gente já integrou lá no Reino Unido, a gente está fazendo integrações na Índia, na Austrália também, eles se baseiam nesse mesmo padrão. Obviamente, cada país tem a sua peculiaridade, não tem jeito, né? Então, aqui no Brasil a gente tem o QR Code, tem a chave, o CPF, em outros países é o número do telefone, ou não tem chave, mas isso ajuda demais os players, né, como a Pismo, né, desenvolverem soluções que conectam o core bancário, uma solução de pagamento a esses rails. Fica muito mais fácil. Eu consigo reaproveitar o que eu fiz para o Pix, para o Faster Payments, provavelmente eu vou conseguir aproveitar isso para o UPI, que é lá na Índia, e assim por diante. Então, acho que, resumindo, é isso. Como é que a gente consegue conectá-los da maneira mais fluida e sem fricção e barata e conveniente para o cliente final?
Bom, vou deixar aqui uma mesma pergunta e aqui eu vou inovar aqui, não estava na listinha aqui para vocês. Se vocês tivessem que fazer uma aposta, cada um de vocês, o que vocês acham que seria, num cenário de 5 anos, a principal revolução em pagamentos no Brasil? Pix garantido. Pix garantido é que você traz a estrutura de crédito do mundo de cartão de crédito para o mundo do arranjo Pix. E o banco emissor é quem dá aquele crédito. Na conta é o banco detentor daquela conta daquele usuário. Porque você não vai depender mais do trilho de cartão para dar crédito. Hoje a gente depende do trilho de cartão para dar crédito e a gente gosta de usar crédito. Eu não uso Pix no meu dia a dia, eu uso cartão de crédito. Porque me dá milha, dá outras coisas. Imagina que o emissor vai conseguir fazer tudo isso via Pix e com custo menor e provavelmente vai ter algum tipo de rebate, alguma coisa, algum interchange ali, algo nesse gênero, igual a gente já vê no Pix Saque e Pix Troco. Então, para mim, é o Pix garantido, tá? Se fosse para falar somente um movimento. Isso foi a pegadinha. Quer falar primeiro, Alexandre? Deixa eu falar e o Luiz responde aí, finaliza. Eu acho que existe um movimento muito interessante do Pix, né? Existe um roadmap aí de coisas bastante interessantes, mas eu vou tentar sintonizar aqui minha bola de cristal um pouquinho mais para frente. Eu acho que uma coisa que pode mudar muito o mercado financeiro no Brasil são as CBDCs, especificamente a parte de contratos inteligentes e tokenização de ativos. Então isso pode trazer uma eficiência para o mercado, um salto de eficiência para o mercado, que talvez a última vez que a gente viu foi na época do SPB, há 20 anos atrás. Então a capacidade de você comprar um ativo, seja ele um ativo financeiro, um CDB, ou um carro, ou um imóvel, que seja, e fazer a transação e a troca do dinheiro, né, a liquidação, acontecer ao mesmo momento da troca da propriedade, isso tem um efeito, para mim, disruptivo na economia. Então, para mim, eu diria que é o CBDC somado com tokenização, olhando um pouquinho mais para frente, ali 2025, 2026. Bom, se eu continuasse pensando no único rail, já estaria desempregado, né? Então, eu vou ficar em cima do muro, tá? Porque eu acho que os dois são tendências fortes. Brincadeira, não vou ficar em cima do muro, não. Eu vou dizer que a democratização do pagamento vai ser o que vai ditar tendência para o futuro. Sintonizando minha bola de cristal aqui para daqui a 5, talvez menos que isso, você vai ter CDBC, eu também acho. Eu acho que você vai ter o Pix evoluindo cada vez mais com as funcionalidades que estão por vir. Ele vai tomar rail, sim, e share do cartão de crédito, mas eu acho que ele não desaparece. Eu acho que vai ter modalidades de pagamentos para todos os gostos. E eu digo mais, esse modelo que a gente tem hoje do cartão de crédito, baseado no modelo de 4 partes, né? E quando a gente fala 4 partes, nós estamos falando da bandeira, do adquirente, do emissor e de quem está pagando. Esse modelo, ele tende a ser disruptado, né? Cada vez mais a gente começa a ver iniciativas dentro de alguns bancos digitais, ou mesmo dentro de bancos maiores, você disruptando e tirando ali a parte da bandeira e também tirando a parte da adquirente, né? Então eu acho que essa conexão direta entre quem está, o banco, né, que está assumindo o risco e cedendo o crédito, e quem está pagando, ele vai ser uma tendência muito próxima. Pô, gostei, hein? Gostei. Vocês conseguiram responder. Olha, Luiz trazendo aqui uma questão super importante, que é: as bandeiras vão morrer? Qual é o novo papel que pode acontecer se você tem uma mudança no arranjo? A questão do Pix garantido, ou seja, o modelo de crédito junto com o Pix, e a questão do CBDC, o modelo de tokenização da economia. E o legal disso tudo é que isso já está acontecendo agora. Então, quando a gente falou no painel de próxima geração, antecipação da próxima geração, isso tudo já está sendo construído agora, né? CBDC, a gente tem aí o piloto RD. Quando a gente fala de Pix, tem uma agenda super forte, e o próprio arranjo de pagamentos, todos os players estão trabalhando nisso, né? Estão se movimentando para poder entregar soluções diferentes, se preocupando. Em todos esses casos, o legal é que a gente está olhando sempre o caso de uso, ou seja, como que é a aplicação e a entrega desse caso de uso para melhorar para o cliente final. Bom, não sei como é que está de tempo aí, estamos tranquilos? Então tá bom, então vamos seguir que a conversa está boa. Bom, tudo que a gente falou aqui está muito ligado a pagamentos digitais. Ou seja, a gente está falando de uma digitalização, mais do que uma digitalização, uma transformação digital efetivamente da sociedade.
Só que tem um outro lado disso, né? Então a gente falou aqui muito de funcionalidade, caso de uso, benefícios, se bem que o Marcelo chegou a comentar um pouco da questão de segurança, mas trazendo um pouco desse aspecto, é uma preocupação da própria Clearseio sempre de garantir e se preocupar que todas as jornadas sejam seguras. Na visão de vocês, quais são as principais preocupações quando a gente está falando dessas novas gerações de pagamentos digitais em relação à segurança e privacidade de dados? Eu posso começar aqui. Por favor. Eu não falei que a bandeira ia morrer, não, tá? Essa palavra foi minha. Mas enfim, eu queria abordar o tema da seguinte forma. Se você pensar aqui no que aconteceu por conta da pandemia, que a gente já vinha numa tendência de digitalização da economia, dos negócios, e ela foi acelerada com a pandemia, pensar que nós tínhamos algo em torno de 66 milhões de e-consumidores em 2020, e agora nós estamos falando de algo em torno de 110 a 115 milhões de e-consumidores, teve uma entrada muito rápida de novos participantes dentro dessa questão de pagamentos digitais. Com isso, ainda, um dos grandes desafios é informação. Tem muito merchant, tem muitas lojas, tem muitos varejistas que digitalizam a sua operação e eles não sabem os riscos que estão correndo, principalmente quando você fala de uma transação de cartão de crédito, que requer todo um atributo ali de análise de fraude. E você tem também muitos portadores que também não têm essa consciência ou o grau de risco que eles podem correr numa venda digital, que sempre quando a gente fala de uma venda não presencial, embute um risco ali no meio do caminho. Então, acho que quanto mais vai crescendo a amplitude de modalidades de pagamento, mais vai crescendo uma complexidade para você administrar esse risco. Esse é um aspecto. E o outro, para passar a palavra para os meus colegas, é a questão do uso do dado, né? Então, quando você tem ali uma digitalização e o compartilhamento de dado e comportamento do consumidor, você tem ouro na mão, né? Costuma falar que o dado, ele é o petróleo do futuro, né? Você pode conhecer o comportamento do Luiz, onde ele anda, com quem ele sai, o que ele compra, o que ele consome, quais as preferências de políticas dele, as preferências de time, de religião, pelo hábito do pagamento, porque você sabe onde ele anda quando você olha ali o comportamento de pagamento. Então isso traz um benefício muito grande para as instituições financeiras quando usado da forma correta, quando você não extrapola a questão da privacidade de dados. Acho que esse é o grande desafio. Eu acho que assim, um grande desafio, e quando a gente olha esses novos rails de pagamento, via de regra, os rails instantâneos, as transações são irrevogáveis. Então você mandou o dinheiro foi, né? E quando a gente olha os meios de pagamento mais tradicionais, o cartão de crédito, mesmo o cartão de débito, né, existe ali uma diferença de tempo entre o momento que você faz a compra e o momento de fato da liquidação, o que dá a possibilidade eventualmente de você pegar alguns problemas ali de fraude e tudo mais. Com o pagamento instantâneo, vamos pegar o caso do Pix, é tão fácil transferir dinheiro, né, que abriu a possibilidade aí de novas formas de fraude, né? Engenharia social, estelionato, roubo de identidade, por aí vai. Então acho que existe um espaço grande hoje dos players, principalmente aqui do Pix, de evoluírem as soluções de antifraude para adaptar para esse novo mundo, que já estava muito bem resolvido, né, no mundo das bandeiras e outros meios de pagamento. Então acho que esse é um primeiro desafio. O segundo, que para mim, confesso que eu não consigo entender, é que bandido não passa recibo, né? E no Pix toda a transação ela é rastreável, você manda da conta da pessoa A para a pessoa B. Né? Então, se os bancos, as instituições financeiras tiverem processos mais eficientes de onboarding de clientes, de Know Your Customer, é difícil, né? O bandido dificilmente vai colocar o CPF dele, o endereço dele naquela conta que vai receber o dinheiro. Então, acho que esse aqui é um desafio e assim, aqui eu não consigo entender, porque ferramentas já existem, eu sei que tem a questão da fricção, né? Você quer trazer o cliente para dentro e tudo mais, mas acho que talvez seja o primeiro ponto, assim, a dor que deveria ser endereçada dentro desse contexto de fraude para pagamento instantâneo. Continuando falando do Pix, apesar de não ter chargeback no Pix, a gente tem o MED, né, o Mecanismo Especial de Devolução. E agora que o Banco Central criou o gestor de pagamentos, não sei quem acompanhou o último Fórum Pix, que é como se fosse um subadquirente do Pix, tá? Porque cai o dinheiro na conta dele e ele já tem que repassar para o usuário beneficiário, para
para o lojista. Mas se vir um MED para ele e ele já repassou o dinheiro, ele que vai ter que arcar com aquela devolução. Então a gente está trazendo o mundo de adquirência e subadquirência para o Pix, apesar do Banco Central não falar isso, no final é esse modelo. Tá vendo, Luiz? Não vai acabar não. Eu ia falar, eu fico feliz em ouvir isso. Então, Continua assim. Está trazendo essa visão. Então o Banco Central está correndo atrás, está criando o MED 2.0, que tem triangulação, tem os marcadores de fraude no DICT, que vai dar para a gente ver conta laranja. E no final o Pix, qualquer meio de pagamento é ecossistema. A gente compartilhar a informação, compartilhar a base. Então acho que está evoluindo bem rápido também a segurança no arranjo Pix. É isso. Boa. Ó, subiu a plaquinha ali, temos 5 minutos, mas eu acho que dá pra gente fazer mais. Se vocês forem rápidos na resposta, dá para mais uma pergunta, hein? Então vamos falar o seguinte, aproveitar que eu acho que eu pedi uma visão de tiro curto, né? Pedi uma visão para vocês de tiro curto aqui em 5 anos. Pensando um pouco mais na frente, né? Em termos de experiência, vocês até calibraram a bola de cristal para vocês um pouquinho menos de 5 anos, um pouquinho mais. Mas se a gente pensar, trazer, pode ser exemplos do Brasil, se vocês quiserem, pode ser exemplos de fora, mas onde vocês acham que o Brasil vai estar nesse, em termos de modelo de pagamentos comparado com o resto do mundo? Aonde que o Brasil vai estar nesse modelo em 10 anos? Vamos colocar um horizonte um pouco maior para poder antecipar para todo mundo aqui uma visão de futuro de pagamentos. Deixa eu ligar aqui. Liga aí a bola de cristal. Minha bola de cristal. Eu acho assim, a gente vive aqui no Brasil, e eu comento com várias pessoas, a gente vive há muito tempo uma tempestade perfeita, no sentido de que existe eu não diria nem só uma boa vontade, mas um estímulo do regulador, né, em promover inovação e competitividade. Isso não é comum, muito pelo contrário, né, em outros países. Existe também um processo de digitalização que acontece aqui com a população brasileira, o uso do celular. É lógico que o Brasil é um país muito grande, tem as suas diferenças regionais, mas no geral a gente está passando por um processo de digitalização muito grande e existe uma dor das pessoas, no sentido de bancarização, de busca de crédito. Então eu acho que assim, a gente tem tudo, e sem ser muito ufanista, de ser de fato referência em vários aspectos, seja CBDC, seja pagamento instantâneo. Eu acabei de encontrar no stand da Pismo uma pessoa chamada Ellen Child, ela é responsável por relatórios sobre Open Finance, com foco no Reino Unido, mas ela traz também outros países. Ela veio para cá, né, para entender um pouco mais a realidade brasileira, e no próprio relatório ela já citou, olha, o Brasil daqui a pouco pode ser que assuma o protagonismo no Open Finance, não só em volume de adesões e de consentimentos, mas como modelo de negócio. Então, acho que quem trabalha nesse mercado aqui no Brasil, né, nessa convergência que eu comentei no início, acho que realmente tem que aproveitar muito, porque o que a gente está fazendo aqui, e é um pouco que a gente está fazendo na Pismo, de exportar essa tecnologia para Estados Unidos, Índia, Austrália, né? Então, acho que no fundo é muito, muito bacana esse momento, e lógico, né, muito benéfico também para o consumidor e para a sociedade. Não querem arriscar? Que minha bola de cristal acho que é o CBDC daqui uns 10, 15 anos. E o Brasil referência. Então eu acho que o Brasil é referência em meio de pagamento e também na parte de segurança, né? A gente que cria os melhores fraudadores e a gente que cria as melhores soluções de antifraude e de segurança, de validação de identidade. E a gente tem o Banco Central muito forte. Eu acho que esse é o ponto importante. Não existiria Open Finance, não existiria Pix, se a gente não tivesse um regulador tão forte e colocando a inovação antes a regulação antes da tecnologia e até antes do usuário pedir. Nenhum usuário pediu Open Finance. O Banco Central foi lá e fez. Então, eu acho que tem um regulador. Acho que esse é o ponto mais importante. Boa. E aí, você, Luiz? Eu vou na mesma linha dos nossos colegas. Vamos estar na liderança, eu não tenho dúvida, não é bola de cristal, não é convicção. Se você voltar um pouquinho para trás e olhar como era o mercado americano em relação a cartão de crédito, e até hoje todo mundo tem essa experiência quando você vai num restaurante nos Estados Unidos e você dá o seu cartão e ele vai lá para não sei para onde, para depois vir com um slipzinho para você assinar, é algo que aqui no Brasil a gente não consegue nem imaginar. Ou falar de um Buy Now, Pay Later, que para mim é um financiamento das Casas Bahia com gourmetizado.
Então, sem dúvida nenhuma, a evolução do nosso sistema financeiro e tudo que a gente sofreu com relação à inflação e todos esses desafios fez com que a gente tivesse, com que a gente tenha e tenho certeza que teremos o mercado de meios de pagamentos mais evoluído do mundo, sinceramente. Eu acho que o grande desafio vai ser isso, vai ser a questão de gerenciar essa questão da fricção e do risco. Dispositivos de autenticação, eles vão ter um papel relevante daqui cada vez mais para frente, por diante, autenticação por facial, por biometria, por íris, por voz, não importa, por tokenização. Então acho que calibrando a bola de cristal aí, a gente vai estar muito evoluído nesse sentido, com o desafio de equilibrar aí o risco também. Bom, acho que a gente chegou aqui, indo aqui para a parte final, para a gente finalizar, de fato, aqui o nosso painel. Acho que primeiro agradecer vocês três por dividirem, aceitarem o desafio e ver que teve pegadinha, que não foi só pergunta combinada, não, mas vocês saíram super bem. Eu acho, abre aqui um espaço para cada um de vocês dar um recado final que vocês queiram falar sobre o que vocês estão fazendo, olhando pagamentos, mas para vocês deixarem aqui um recado final no painel. Bem, acho que resumindo aqui, acho que tudo que a gente falou empresas e fintechs e todos os players desse ecossistema, acho que chegou o momento de olhar fora do Brasil, né? A gente sempre tem um foco, né, quando se abre uma empresa, o banco, né, de olhar muito para dentro. Eu acho que chegou o momento da gente olhar para fora, porque tem muita coisa bacana que a gente pode, de fato, exportar e agregar valor para outros países. Essa é a minha mensagem final. E a minha, acho que em qualquer coisa, ainda mais em pagamentos, não é uma revolução, em si uma evolução. Então agora Pix, Open Finance, moeda digital, e a gente vai sempre evoluindo. Acho que esse é o ponto quando a gente olha a indústria de pagamentos. E quem quiser conversar depois um pouco sobre iniciação de pagamento, Open Finance e Pix, eu estou aberto. Acho que é isso, pessoal. Obrigado. Bom, a minha mensagem final é que eu fico muito feliz de saber que eu não vou ficar desempregado tão cedo, que eu acho que o mercado vai evoluir para vários rails, mas brincadeiras à parte, é dizer que nós como uma empresa, como indústria de meios de pagamentos, a gente tem até um compromisso social, né? Um compromisso da gente poder incluir a população na sua vida financeira, na digitalização dos seus negócios. Então ele vai mais do que você criar produtos para você resolver um problema de um varejista, por exemplo. Ele tem um papel social aqui, eu vejo dessa forma o mercado de meios de pagamentos. Maravilha, obrigado Luiz, obrigado Marcelo, obrigado Alexandre, obrigado quem aqui assistiu ao vivo, vai ter gente que vai ver depois online também, e aqui depois eu acho que vai ter um QR Code que vai aparecer no final, quem quiser se interessar mais, a gente tem esse movimento do Ideas to Move para poder levar conteúdo, vocês podem depois ler o QR Code que vai estar ali e passar a ter acesso a esses conteúdos. Bom, é isso, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês. E vamos que vamos. Antecipando, e gostei, hein? O Brasil é o futuro.